Olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar um tema aí de grande importância na área de aprendizado de máquina, que é a interpretabilidade de modelos e suas previsões, ok? Mas o que é essa interpretabilidade de modelos? Tá? O primeiro ponto é que modelos geram predições. Tá? Então, por exemplo, a gente pode querer saber, bom, numa plataforma de streaming, será que ela consegue gerar para mim recomendações de filmes que vão agradar o assinante? Ou então, por exemplo, para cada filme, será que eu consigo gerar uma predição, por exemplo, se o assinante vai gostar ou não do filme? Isso é um tipo de predição. Uma outra predição você quer pegar, o paciente está com alguns sintomas, você faz alguns exames nele, e daí você quer saber quão eficiente vai ser o medicamento em um paciente. Tá? Então, isso também você pode usar uma predição do modelo. Mas apesar essas predições normalmente elas são úteis, tá? Mas apesar disso, em muitos casos a gente não quer saber apenas a predição, a gente também quer saber o motivo, tá? Então, por exemplo, no caso de filmes, tá? Talvez o motivo seja um pouco menos importante, porque se ele errar, ok, tudo bem, você vai clicar no botão e ir para o próximo filme na plataforma de streaming. Tá? Mas na questão de diagnóstico médicos, isso daí é essencial. Tá? Porque se você dá medicamento que não funcione para o paciente, isso pode piorar ou agravar a situação aí do paciente. Tá? Então, em geral, o médico ele vai querer receber a previsão e vai querer entender por que a plataforma está recomendando aquele medicamento ou porque ela está dizendo que aquele medicamento é eficiente. E a partir daí, o médico vai poder tomar decisão a partir do que foi recomendado pela plataforma. Okay? E daí assim a gente pensa, né? Por que a gente quer interpretabilidade? Tá? Então, nesse caso aí do diagnóstico eu já expliquei, né? Então ficou óbvio aí o motivo, tá? Mas tem vários outros motivos, né? Então, assim, o motivo é que a gente pode pensar é a própria curiosidade humana em entender o domínio, tá? Então, sei lá, vamos pensar na própria parte aí de recomendação de filmes, né? Você pode tentar, as pessoas que trabalham para plataforma de streaming, ao com o tempo elas querem tentar entender, né, qual é o comportamento do usuário, por que ele gostou daquele filme, e daí a partir daí isso pode ajudar, por exemplo, a plataforma em pensar em como melhorar seu catálogo, por exemplo, ok? Ou como mostrar as telas iniciais para o usuário. Tá? Ou se tiver, por exemplo, em um caso mais voltado na ciência, né, você pode ter alguma plataforma aí que está usando para fazer predições de interação entre moléculas e novelamento de proteína. Se a plataforma puder dar alguma explicação do porquê que vai ter ou não uma interação entre um medicamento, por exemplo, uma proteína, isso vai ajudar muito as pessoas que estão desenvolvendo os medicamentos. Tá? Então, essa questão é da curiosidade para a gente poder entender o domínio. Uma segunda questão é essa questão da auditibilidade e aceitação social, né? Então isso entra, por exemplo, na questão de diagnóstico médicos, né? Porque assim o médico ele quer saber por que ele deve recomendar aquele medicamento, até porque se der algum problema, provavelmente o médico que vai assinar lá e vai ser responsável, né? E a própria questão da aceitação social, né? Porque se tem uma plataforma que começa a recomendar, por exemplo, diagnósticos e não diz por quê, provavelmente as pessoas não vão aceitar essa plataforma aí, ok? E finalmente, assim, pensando do ponto de vista do desenvolvedor, tá? Isso acaba também ajudando no entendimento do modelo, tá? A gente fala até o próprio debugging, que a gente vai ver que assim, às vezes a gente faz um modelo, a primeira coisa que a gente quer saber para ver se ele está funcionando, a gente quer ter uma ideia do que ele está fazendo, quer dizer, por que ele está tomando aquela decisão. Isso pode ajudar o desenvolvedor a ver se o modelo está funcionando bem ou não, porque ele pode estar tomando decisões que não fazem sentido nenhum. Ok? Então você consegue ir vendo aí qual o caminho que o modelo está seguindo aí para tomar suas decisões. Tá? Então, assim, existem vários motivos para interpretabilidade, mas já deve estar claro para vocês que, em geral, a gente quer ter modelos interpretáveis, tá? Porque o outro extremo seria, é um modelo caixa preta que você vai lá, você põe entrada, ele gosta para saída e você não tem a mínima ideia de qual é o motivo que ele gerou aquela saída, ok? Para alguns casos você pode até pensar, não, tudo bem, pode fazer algum sentido, por exemplo, sei lá, identificação facial, provavelmente, talvez as explicações não vão ajudar muita gente, tá? Você quer pegar, você quer identificar a pessoa e você quer então pegar e vai te dar uma resposta se é aquela pessoa ou não que está ali com a face, ok? Mas em outros casos, quer dizer, mesmo nesse caso, assim, às vezes pode ser interessante você querer saber como o modelo toma uma decisão, né? Mas esse é um caso que talvez seja um pouco menos importante, tá? Mas na grande maioria dos casos a gente vai querer entender o que, que o modelo no que o modelo está se baseando, ok? E a aula de hoje, tá, ela vai ser
toda ela, a maioria dela, baseado num livro chamado Interpretable Machine Learning, do Christopher Mona. Tá, ele está disponível aqui nesse link aqui, é esse livro que está ao lado, tá? E ele discute aí vários aspectos aí de interpretabilidade, quais modelos são interpretáveis ou não, vários tipos de técnicas de interpretabilidade em alguns métodos que a gente está vendo, também em redes neurais, ok? O livro ele vai muito mais a fundo do que eu vou falar para vocês, até porque eu estou falando para vocês em uma semana só, vai ter aula de hoje e a próxima, que eu vou tocar nesse assunto, tá? Então, obviamente, a gente vai ver isso de modo muito menos aprofundado do que no livro, mas todo mundo que quiser pode ir lá no livro e pegar um pouquinho mais de detalhes, ok? E pensando agora em técnicas de interpretabilidade, tá? A gente pode dividir essas técnicas aí de acordo com diversos tipos aí de parâmetros, tá? Então, uma coisa que a gente pode pensar numa técnica é o seguinte: será que essa é uma técnica intrínseca do modelo? Quer dizer, a interpretabilidade ela é intrínseca do modelo ou ela é feita pós-hoc, tá? Então, assim, alguns modelos, especialmente os modelos simples, eles são diretamente interpretáveis, tá? Se a gente pensar, por exemplo, numa regressão linear, a gente pode interpretar aí os pesos, né, os valores dos betas lá, dos coeficientes aí de cada um dos termos, né, como sendo aí o quanto aquele termo está influenciando na resposta final, tá? Por exemplo, no caso de uma regressão, ok? Então, isso aqui, no caso, o próprio modelo ele é interpretável, ou tem alguns casos em que a gente faz uma análise após o treinamento, quer dizer, a gente vai lá, faz todo o treinamento, e depois, a partir do modelo treinado, a gente tenta determinar aí como que aquele modelo toma as decisões, tá? Esse pós-hoc aqui talvez agora não esteja muito óbvio como funciona, mas a gente vai ver vários exemplos e a maioria das técnicas que a gente vai usar elas são pós-hoc, ok? É, Outra coisa que também é importante sobre as técnicas é se elas são específicas para o modelo ou são agnósticas. Tá? Então, uma técnica específica para o modelo pode funcionar só para redes neurais ou só para árvores, tá? Ou ela pode funcionar para qualquer modelo. Tá? Então, a gente vai ver os dois tipos de técnica aqui hoje. Ok? E outra questão importante é se o modelo é local ou global. Então, assim, o modelo local ele vai explicar uma única predição, tá? Então, você foi lá e você previu que para aquele paciente lá, o medicamento X ele vai ter uma eficácia muito boa, tá? E daí você vai querer entender por que essa predição aconteceu, ok? Por que ele acha que a eficácia vai ser boa daquele medicamento, ok? Ou então a gente pode ter um modelo que pega o comportamento do modelo como um todo, quer dizer, então a gente vai poder dizer, esse modelo aqui, para ele poder determinar aí a eficácia do medicamento, ele pode estar querendo usar informação aí de algum tipo de teste sanguíneo, esse daqui é o mais importante, e daí você pode ter uma sequência aí de parâmetros que está usando o paciente para tomar a decisão, tá? Mas daí ele não está pensando em uma decisão específica, ele está pensando nas decisões como um todo, quer dizer, se eu for pensando numa decisão em geral, em média, quais são os parâmetros que ele está usando. Tá? Esses são os globais e a gente vai ver também os dois exemplos. Tá? E finalmente os resultados do método de interpretação eles podem ser variados. Tá? Então, alguns vão nos dar simplesmente alguma estatística ou visualização dos atributos, tá? Dos meus preditores. Por exemplo, a dependência parcial ela vai indicar aí como que a resposta ela varia com as mudanças no valor aí do meu preditor. Elas podem nos dar informações internas sobre os modelos, por exemplo, no caso de redes neurais, ela pode nos fornecer, por exemplo, os pesos aí das redes neurais ou no própria regressão linear também, né? Os pesos aí de cada um dos preditores são uma informação que a gente vai usar, ok? Alguns casos eles podem simplesmente nos fornecer alguns pontos, por exemplo, tem modelos que nos dão protótipos de algumas classes, tá? Então quando você faz alguns algoritmos aí de classificação, como o Kamins, que acaba gerando aí os protótipos das classes, esses protótipos eles vão te dar uma descrição aí do que está acontecendo. Ele falou, ele caiu nessa classe porque ele parece muito com esse protótipo aqui. Ok? Em outro caso também, a gente pode receber de volta um modelo interpretável. Tá? É um modelo mais simples que o original e ele é mais fácil de interpretar. Tá, ok? A gente vai focar muito mais aqui nesse primeiro aqui. Tá? A gente vai ver um pouquinho no segundo, na questão da regressão linear, mas esse a gente já viu, então não vou tocar muito nesse assunto aqui. Esse aqui praticamente a gente nem vai tocar na aula de hoje. Modelo interpretável, falar um pouquinho. Ok? Então aqui, mais para vocês terem uma ideia, então, que assim, quando a gente fala em interpretabilidade de modelos, então, isso é uma linha de pesquisa grande,
ok? Então não é algo que você vai chegar e falar, interpretação de modelo, eu vou usar esse método aqui, funciona para todo mundo. Não, existem vários métodos e cada um tem sua vantagem e desvantagem, tá, ok? Então eu vou começar aqui pelos modelos interpretáveis. E essa tabela aqui, ela mostra aqui alguma lista de modelos aí que são interpretáveis, ok? E aqui ele está usando aqui alguns critérios aqui, tá? Então, aqui é qual que é o algoritmo, aqui é se o modelo é linear ou não, tá? Então, linear é aqueles lá que são bem fáceis de interpretar, né? Usando lá os coeficientes. Se o modelo é monotônico ou não, monotônico significa, ó, se o valor de um preditor aumenta, a resposta também tem que aumentar. Quer dizer, então ela sempre segue na mesma direção. Se ela cai, a resposta tem que cair, ok? É, e a interação está dizendo se o modelo ele olha aí para interações entre variáveis. Isso aqui é a tarefa, regressão e classificação. Tá? Esses modelos aqui a gente já discutiu todos, tá? Com exceção do rule fit, tá? Então, regressão linear, regressão logística, árvore de decisão. O Naive Bayes a gente viu no começo quando estava falando de LDA, tá? Então, LDA é quando você pega o Naive Bayes e você põe algumas restrições aí sobre a sua distribuição dos dados aí de cada classe, tá? Mas ele é muito parecido com a LDA. E o K-nearest neighbors a gente já falou bastante, né? Que você vai olhar para os vizinhos mais próximos e vai ver a classe deles ou o valor deles para você chegar na regressão, tá? E o rule fit seria um último exemplo aqui, que assim, é um modelo que eu não falei para vocês, mas ele é nada mais do que um modelo linear espaço, tá? Parecido com se fosse o laço, né? Que você tem poucos valores aí diferentes de zero. Só que além de incluir os preditores, ele também inclui algumas árvores de decisões entre os preditores. Tá? Então, com isso, ele consegue modelar algumas interações. Okay? Então, assim, todos esses modelos aqui, tá? Eles têm uma certa interpretabilidade, ok? Porque, inclusive, quando a gente falou sobre eles, a gente já discutiu um pouquinho sobre como interpretar, tá? Então, que nem eu falei, regressão linear, os coeficientes, eles são como aquela preditor influencia, né, na saída do modelo. Na regressão logística, tá, a gente também pode usar isso, né, essa questão da influência, só que agora você pode usar os coeficientes para ver a influência na probabilidade, só tem que lembrar que essa influência não é tão direta, tá? A influência é no log odds, que você faz a probabilidade dele ser da classe 1 dividido pela probabilidade de ele ser da outra classe, ok? Mas você também consegue interpretar, né? O decisões, né? A árvore de decisão a gente consegue interpretar super bem, né? A gente vai vendo aí as decisões que a árvore toma, e a gente consegue saber como o modelo está tomando a decisão. Esse rule fit aqui é o mesmo, muito parecido aí com a regressão linear, tá? Só que ela inclui também algumas árvores a gente também consegue interpretar. Okay? A gente tem o Naive Bayes, que também é parecido aí com a LDA, a gente também consegue interpretar do mesmo jeito com a LDA, você acaba fazendo essa combinação aí. Quer dizer, desculpa, no caso do Naive Bayes você não tem necessariamente algo linear, tá? Que nem acontece com LDA, mas você consegue interpretar o modelo simplesmente olhando, pensando em termos de probabilidade bayesiana, né? Então, você fala, ó, a probabilidade de eu ter essa classe aí dado um preditor, né? É uma ela depende aí da probabilidade do teu preditor dado a minha classe, vezes a probabilidade da classe, dividido aí pela probabilidade daquele preditor, tá? Acho que vocês voltam um pouquinho lá, acho que fica um pouquinho mais fácil vocês voltarem naquela aula, tá? Mas você consegue interpretar a partir dessa interação entre probabilidades, ok? E o Canary Neighbors, na verdade, eu não sei porque está aqui como algo mais interpretável, mas assim, na verdade, eu acho que é interpretável pelo fato de fácil entender o que está acontecendo, tá? Você está olhando para os seus vizinhos, para os dos vizinhos, daí você sabe como ele está tomando a decisão. Então, se for olhar por aí, a gente consegue entender como o modelo está tomando a decisão, tudo bem? Então, acho que o que tem em comum nesse modelo é que eles são todos modelos simples, tá? Então, em geral, modelos simples são mais fáceis de interpretar. Okay? Quando começa a ficar muito complexo, que nem que a gente viu com florestas aleatórias, com boosting, com SVM, esses daí já começa a ficar um pouco mais difícil de ter uma interpretação. Tá? Só comentar aqui que todas as figuras, praticamente todas as figuras eu tirei aqui desse livro aqui, tá? Algumas que são de outros locais eu coloco aí a referência, tudo bem? Bom, mas aqui eu vou começar falando para vocês sobre os métodos que são agnósticos ao modelo. Tá? Então, assim, muitos modelos, tá?
A princípio eles são denominados caixa preta, né? Porque a gente não tem a mínima ideia de como eles tomam as decisões. A gente viu florestas aleatórias, ele cria um monte de florestas, você vai lá, você põe uma entrada, ele pega a média das respostas das florestas, sendo que cada floresta aí você meio que sorteia quais preditores vão entrar em cada decisão, né? Então fica aquela coisa que é muito difícil de interpretar. Tá? Redes neurais a gente viu ainda, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, é praticamente uma caixa preta. SVMs, elas são todos modelos que você não consegue entender o que está acontecendo. Tá? Então, a ideia quando a gente pensa em métodos agnósticos ao modelo é que a gente vai pegar e a gente vai tentar adicionar uma camada de interpretabilidade nesses modelos. Então a gente pensa o seguinte, a gente tem aqui os dados, desculpa, a gente tem o nosso mundo real. O mundo real ele é transformado em dados, né, que são capturadas informações do mundo real e transformados em dados. Daí a gente tem o modelo caixa preta que consegue aprender alguma coisa sobre esses dados para poder fazer previsões. Tá? E, em geral, esse modelo aqui ele já vai gerar a predição direta aí para os humanos. Tá? Só que daí o que a gente faz é que agora a gente pega e põe uma camada extra aqui, que são os métodos de interpretabilidade. Então eles vão meio que tentar extrair alguma informação do modelo para saber como que ele está tomando as decisões. Isso daí é informado então para os seres humanos que conseguem então entender o que o modelo está fazendo e como. Okay? E novamente, esses métodos eles podem ser de dois tipos, eles podem ser globais. Tá? Nesse caso a gente está preocupado aí em como os atributos afetam a predição na média, tá? Na média como um todo, né? Para todas as previsões, e os métodos locais a gente está preocupado em explicar previsões individuais, ok? Na verdade, os dois são importantes, tá? Os globais são legais para a gente ter uma visão geral do modelo, o que ele está fazendo, e os locais são importantes quando você quer entender uma previsão específica, tá? Ambas as técnicas aí elas são complementares e ambas são importantes. E o primeiro método que veremos com mais detalhes seria aqui o que a gente chama de Partial Dependence Plot, que PDP, tá? Em português seria como se a gente estivesse falando aí um gráfico de dependência parcial. E o que ele está indicando aí é qual que é o efeito de um preditor na resposta. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia pensar aí qual que é o efeito da temperatura no número de bicicletas alugadas. Tá? Eu já vou voltar nesses gráficos aqui. Tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho do algoritmo, o que ele faz. Tá? E daí depois a gente vem para os gráficos e daí eu falo um pouquinho da equação e suas vantagens e desvantagens, ok? Então, como que funciona o algoritmo? Eu vou fazer o seguinte, ó. No caso, por exemplo, aqui da bicicleta, eu tenho vários preditores, ok? Então eu vou selecionar um preditor específico, tá? Por exemplo, temperatura, para poder construir o gráfico dele. Em seguida, eu vou definir uma grade de valores. Por exemplo, eu posso definir que eu quero usar os valores de temperatura 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 30 graus de 1 em 1. Essa vai ser minha grade. Ok? Agora, para cada um desses valores, por exemplo, para a temperatura igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou pegar todos os exemplos que eu tenho, tá? Que eu tenho lá o meu vetor de preditores, né? E a minha resposta, ok? Eu vou pegar todos esses meus exemplos aí que eu tenho, e para cada um deles eu vou pegar e eu vou substituir o valor da temperatura por zero, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 preditores, alguns vão ter temperatura zero, outras 10, outras 20, outras 30, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar para todos esses exemplos e vou substituir a temperatura por zero. E daí o que eu faço? Eu vejo qual que vai ser a predição do meu modelo quando eu pego esse meu exemplo aqui com a temperatura substituída por zero. E daí eu calculo o valor médio. Tá? E esse valor médio vai ser o quê? Vai ser justamente o que vai aparecer aqui. Tá? Então ele vai me dizer, ó, no caso aí do meu aluguel de bicicleta, se a minha temperatura fosse zero, em média o meu modelo iria prever que o número de aluguel de bicicleta seria, por exemplo, aqui 3.500. Então, se fizermos isso para cada uma das temperaturas, a gente acaba construindo um gráfico desse tipo. Tá? E daí, como que a gente interpreta esse gráfico? Seria o seguinte, a gente fala, ó, a gente vê que uma temperatura mais baixa, o número médio de bicicletas alugadas é mais baixo. Agora, à medida que se aumenta até mais ou menos acima de 15 graus, 20, o número é o máximo e quando você começa a ficar muito quente, acaba diminuindo um pouquinho porque está muito calor. Tá? A mesma coisa no caso da umidade, né? A umidade, assim, as umidades mais baixas você tem mais aluguel de bicicleta, mas se estiver muito alta, por exemplo, próximo de 100%, é porque muito provavelmente está chovendo. Tá? E finalmente, no caso aí da velocidade do vento,
No caso da velocidade do vento, nós vemos que se o vento estiver muito forte, também diminui a quantidade de aluguéis, possivelmente aí porque também está vindo uma tempestade, alguma coisa, né? Ventos acima de 20 km por hora são ventos bastante fortes. Tá? E esses tracinhos aqui embaixo está dizendo quantos pontos você tem em cada caso, tá? Em cada temperatura, em cada umidade. Então, esses valores que têm muitos pontos são mais confiáveis, né? Aqui, por exemplo, umidade próxima de zero, você não tem ponto quase nenhum, então não dá para confiar muito aqui nessas predições, tá? Então dá para usar essas duas informações em conjunto aqui sobre não só a curva, mas é importante olhar aqui embaixo quantos pontos que eu tenho. Ok? E eu posso também fazer isso com duas dimensões. Opa, com duas dimensões. Tá? Nesse caso aqui, quando eu vou fazer esse cálculo aqui, em vez de pegar só um valor aqui da variável, eu pego dois valores, né, dos meus dois preditores. E para cada par de valores aqui dos meus preditores, eu faço essa conta aqui com as médias. E daí eu posso usar a cor aqui como sendo o valor aqui da minha predição. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está relacionado o, é, com a probabilidade do paciente vir a desenvolver câncer, tá? E daí nesse caso aqui ele tem dois valores, né? A idade e o número de vezes que a pessoa ficou, que a pessoa teve filhos, né? Número de partos aí, número de gravidez, né? Se for traduzir corretamente aqui, tá? Então o que a gente consegue ver é o seguinte, quer dizer, você tem um risco aí maior, tá? Que é quando a cor fica clara. Depois aqui dos 45 anos, né, que você começa a aumentar aqui bastante o seu risco, ok? Com idades mais baixas, o risco aqui ele é um pouco menor, tá? Tem algumas coisas assim que a gente tem que olhar, assim, tem que tomar cuidado às vezes para a gente interpretar, né? Para que põe, se tiver uma ou duas gravidez, por exemplo, o seu risco de câncer é menor, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes, sei lá, aqui tem mais dados do que, por exemplo, tem aqui em cima. Aqui em cima não dá para a gente confiar nesses dados aqui, ok? Então, a gente sempre tem que olhar assim aqui para a quantidade de dados que eu tenho, né? Ou por exemplo aqui 80, a gente tem muito poucos dados, quer dizer, a parte que tem mais dados é essa parte aqui que eu tenho mais confiança, ok? E outra coisa também tem que tomar cuidado na hora de interpretar é que às vezes esses dados estão relacionados com outras coisas, tá? Então às vezes, sei lá, a pessoa que tem que não teve filho pode não ter tido por algum problema de saúde, não sei, isso tudo pode influenciar aqui, tá? Então a gente tem que olhar aí com um pouquinho de cuidado, mas aqui ele, pelo menos ele não diz o que, que o modelo ele tá interpretando a partir dos dados, ok? Então sempre quer dizer isso, quer dizer, vocês quando forem olhar, falam, ó, isso é o que o modelo está interpretando a partir dos dados, ok? Mas nunca tome isso como causalidade, tá? Que você fala, ó, você quer diminuir a sua chance de câncer, o melhor é ter um ou dois filhos que isso vai diminuir. Não, tá? Pelo menos a gente não conhece mecanismos para que com um ou dois filhos você diminui e para três você aumente, ok? É, Mas agora vamos voltar aqui para a descrição aqui do modelo, tá? Então, assim, se a gente fosse pegar esse modelo e colocar isso daqui fizesse aqui uma definição formal aqui, tá, do modelo, uma formulação aqui do modelo, a maneira de falar é o seguinte, ó, o valor que ele vai prever para quando a gente está condicionando aqui, tá, na variável s, no preditor S tá, para o valor XS. Então seria o seguinte, ó, por exemplo, o S poderia ser aqui a minha temperatura e aqui o XS poderia ser, por exemplo, 10. Eu quero descobrir esse valor aqui. Tá? Como que é esse cálculo? É o valor esperado da minha predição quando eu pego os meus exemplos e no caso da temperatura do XS eu pego, por exemplo, o valor 10. É isso que ele está falando, esse valor esperado. Tá? E esse valor esperado aqui eu faço o cálculo usando o quê? Usando a integral sobre a densidade de probabilidade aí sobre os meus outros preditores. Tá? Então aqui ele faz a predição, né, para o valor do XS combinado com os outros preditores e o peso, aí, a importância de cada uma dessas predições está relacionado com a probabilidade de eu ter aqueles valores dos preditores, ok? É, mas obviamente, normalmente a gente não vai ter essa informação, porque imagina, até a densidade exatamente de cada um dos valores de cada preditor, em geral, essa é uma coisa que a gente não tem. Então o que a gente faz em geral é uma aproximação, onde a gente pega e faz esse cálculo da média aqui, onde para cada um dos exemplos que a gente tem, a gente substitui o XS, né, que seria, por exemplo, temperatura, a gente substitui o valor dela aí nesses exemplos aqui, ok? Que nem eu falei aqui no comecinho desse slide, tá? Então, assim, essa técnica é bastante popular, tá? Bem conhecida, e ela é bastante usada por quê? Bom, em primeiro caso, ela possui uma interpretação clara e intuitiva, tá? Assim, eu consigo, vocês olhando aqui, vocês conseguem entender muito bem o que esse gráfico está mostrando, ok? Ela pode ser implementada facilmente para qualquer método. Qualquer método você pega,
a única coisa que você precisa é da saída do método. Então, em qualquer método você consegue usar essa, essa, essa técnica, tá? Então ela é boa, você aprende, você usa em todos os métodos, tá? E ela tem um pouco dessa interpretação causal, tá? Que você fala, se eu aumentar aqui a temperatura, eu começo a aumentar aqui a quantidade de alocações, depois diminui, tá? A umidade também, acima de um valor, começa a diminuir. Então você tem essa interpretação causal, tá? Só que eu deixo muito claro aqui que é no modelo, tá? Então só tomar cuidado, tá? Então no modelo, ele está dizendo isso: aumentou a temperatura aqui até certo valor, você aumenta a quantidade de bicicletas, se aumentou mais ainda, você diminui, tá? Mas não é que isso tem uma relação de causalidade direta, que o aumento da temperatura sozinho tá causando isso daí. Às vezes pode ter alguma outra variável com que ela interage, pode ter um monte de outras explicações, ok? É, Desvantagens, tá? A gente só consegue visualizar uma, né, ou duas dimensões, tá, de cada vez. Tudo bem que aqui, se eu tiver 10 variáveis, eu posso fazer 10 gráficos, tanto ok, mas se eu tiver 100 variáveis, são 100 gráficos, né? Começa a ficar um pouquinho mais difícil, ok? E se eu quiser fazer de 2 a 2, então, se tiver 10 variáveis, já são de 100 gráficos para mim, tá? E uma coisa que é importante comentar é que assim, ele supõe que as variáveis elas são não correlacionadas, então ela pode resultar em combinações que são impossíveis, tá? Então, assim, nesse caso, temperatura, umidade, fosovento, acho que você até pode ter aí diferentes combinações, ok? Mas, por exemplo, vamos pensar aqui no caso que você está prevendo a parte da saúde da pessoa e você está usando um dos parâmetros, Desculpa, você está usando dois parâmetros, por exemplo, aqui nesse caso aqui do câncer, pode estar usando a altura e o peso da pessoa. Tá? Se a pessoa, por exemplo, tiver 1,80 m de altura, não tem como ela ter 40 quilos ou 30 quilos, tá? Então, esses são valores que não fazem sentido nenhum, ok? Mas, nesse caso aqui, ele vai considerar, tá? Por quê? Porque provavelmente tem alguma pessoa lá de 40 quilos, mas era alguém que tinha 1,40 m, 1,30 m, tá? E daí 40 quilos faz sentido, ok? Mas para alguém de 1,80 m, alguém de 2 metros, 40 quilos já deixa de fazer sentido. Só que esses exemplos vão entrar como se fossem exemplos existentes, tá? Então, isso aqui ele pode, em alguns casos, distorcer um pouquinho o resultado, tá? Então tem que só olhar com um pouquinho de cuidado. Mas tirando isso, essa técnica aqui é bastante utilizada, bastante popular e é uma que vocês vão ver bastante aí as pessoas usarem que vocês também podem utilizar, né? E além do PDP, uma outra técnica que está bastante relacionada também é o meu Individual Conditional Expectation, tá? É o ICE, que chama de ICE, ok? Ah, só voltar uma coisa, aqui é uma técnica global, tá? Porque ela não está me dizendo a explicação de cada predição. Eu estou pegando aqui a média de todas as predições, então ela é global, ok? Essa daqui já vai ser uma técnica local, tá? Por que, por que local? Porque quando eu estiver fazendo o ICE, o que eu vou fazer, tá? O ICE, ele é praticamente idêntico ao PDP, tá? Só que agora, ao invés de pegar e fazer um gráfico com a média para todo mundo, eu vou pegar e eu vou gerar a minha contribuição em cada um dos exemplos, tá? Então é como se eu estivesse pegando aqui, ó, só que ao invés aqui, quando gerar essa curva aqui, ao invés de estiver tirando essa média aqui, eu vou estar gerando uma curva para cada um dos x6i, para cada um dos exemplos. Daí eu vou mudando o xs e daí eu vou vendo o que acontece com a minha predição. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui é a questão do câncer, mas daí eu pego, por exemplo, a minha idade e eu vou vendo o que vai acontecendo aqui à medida que eu mudo aqui a minha idade em cada um dos meus exemplos que eu tenho no meu conjunto de dados, ok? Então, assim, também é intuitivo para entender, né? Porque eu consigo ver o que acontece em cada exemplo aqui, tá? É a única coisa que às vezes pode ser um pouquinho difícil visualizar, né? Então, normalmente o que acontece, por exemplo, se eu estiver no Scikit-learn, eu consigo desenhar aqui uma curva aqui mais grossa com a média de todas. Então, na verdade, se eu desenhasse uma curva mais grossa aqui com a média de todo mundo, eu voltaria para o PDP. Tá? Então, no próprio Scikit-learn, em geral, você gera as duas ao mesmo tempo. Você gera a ICE e gera também a curva média, que seria o meu PDP. Okay? Uma outra vantagem aqui do meu ICE é que eu consigo ver se tem algum tipo de interações aí no formato das curvas, aí, dependendo do exemplo. Então, o que a gente vê? Por exemplo, para quem tem uma probabilidade de câncer pequena, em geral, a partir dos 40 anos, você aumenta rapidamente aqui sua probabilidade de câncer, ok? Mas agora, para quem já tinha uma probabilidade alta para idades pequenas, isso aqui acaba não mudando muito. Então, quer dizer, esse aumento aí nos 40 anos é para quem tinha uma probabilidade inicial muito pequena, ok? É,
Que mais? Bom, uma coisa assim que eu só comentar é que existe uma variação aqui do ICE, tá? Porque assim, aqui muitas vezes é difícil você saber o que está acontecendo, né? Porque você fala, isso aqui aumentou mais do que aqui, tá? Mas na verdade, proporcionalmente, talvez não tenha aumentado mais, ok? Então, o tipo de visualização que eles fazem também é o que eles chamam de Centered Eyes, tá? Que na verdade é a mesma coisa que o Eyes, só que agora eu faço com que todas as curvas comecem no mesmo lugar. Então, como se eu estivesse começando aqui no mesmo ponto, e eu só marco qual que é a variação delas em percentual. Tá? Então, tem algumas aí que vão pegar, vão começar e vão variar pouco aqui de percentual durante todo o período, algumas vão variar bem mais, então tudo depende de cada uma. Então, você consegue ver aí que, em média, assim, quase todas, quando chega nos 40 e pouco, ela tem um aumento, tá? Mas para algumas poucas não tem. Então eu consigo pegar, ou o aumento ocorre bem antes, na verdade, né? Essas curvas aqui todas, o aumento ocorreu bem antes. Então eu consigo visualizar isso daí. Tá? Essa visualização não está diretamente disponível no Scikit-Learn, apesar que dá para implementar lá, porque eles devolvem o valor de cada curva, tá? Então simplesmente se eu pegar e retirar o valor inicial aí e fazer algumas contas simples, aí eu consigo transformar uma curva na outra, tá? Elas não são tão diferentes, tá? Mas ela não está lá diretamente no Scikit-Learn, ok? E a principal vantagem do ICE sobre o PDP é que ele traz mais informação, né? Eu consigo ver cada uma das curvas, ok? A desvantagem é que às vezes, se eu tiver muitos exemplos, ele pode ficar muito bagunçado. Então talvez eu possa querer imprimir só uma parte dos exemplos ao invés de imprimir todos eles. O próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês é um outro modelo global, chamado de Permutation Feature Importance. Tá? Então, se a gente fosse traduzir é como se estivesse dizendo a importância de cada um dos meus features, né, de cada um dos meus preditores, a partir da permutação. Okay? Então, a ideia aqui do algoritmo é exatamente isso. Tá? Para calcular qual que é a importância do preditor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus exemplos, vou pegar, por exemplo, um dos preditores e vou permutar o valor deles entre os exemplos. E vou ver como que isso afeta o erro do meu modelo. Tá? Então a ideia é que se eu tiver um preditor onde depois que eu faço permutação o erro do modelo aumente muito, significa o quê? Bom, provavelmente aquele preditor era importante para fazer a predição. Agora, se eu fizer a permutação daquele preditor e o erro do modelo não mudar quase nada, provavelmente é porque aquele preditor não era tão importante assim. Tá ok? Então, o algoritmo aí para eu poder rodar esse modelo aqui, tá? Seria, ó, eu calculo o erro do modelo original, com todos os exemplos, e daí, para cada um dos preditores que eu faço, eu executo o modelo com diferentes permutações, tá, desse preditor. Então, por exemplo, eu posso pegar o preditor 1, e daí eu troco o valor do preditor 1 do meu exemplo 2 com o exemplo 10. Depois eu troco do exemplo 5 com 8, do 4 com 3. Quer dizer, eu faço um monte dessas permutações daquele preditor, tá? Então eu mudo só aquele preditor e mantenho o resto igual. E daí eu calculo o erro das predições desses dados permutados, ok? E daí o resultado da minha importância vai ser esse, quer dizer, o quanto que o meu erro aumentou quando eu fiz essa predição. Quanto maior o erro, maior a importância desse meu preditor. Tá? Uma coisa só importante é em que dados que eu vou calcular isso daí, tá? Então, normalmente, tá? Quer dizer, o recomendado é que a gente use esse cálculo nos dados de teste, tá? Por quê? Porque muitas vezes nos dados de treinamento eu posso estar tendo overfit no meu modelo. Tá? Então, a gente viu alguns exemplos aí onde no conjunto de treinamento você tinha um R quadrado de 0,99 ou 1,0, chegava nos dados de teste e caía para 0,2, 0,1 ou até pior. Tá? Então, se você quer realmente saber, na hora que você está usando o seu modelo em dados reais, dados de teste, quem que é importante, o ideal é você fazer isso nos dados de teste, ok? Tudo bem que às vezes você pode não ter os dados de teste porque a gente quer usar todos os dados para treinar o modelo, tá? Então, uma coisa que você pode fazer dependendo é fazer isso no conjunto de validação, acho que seria um meio termo aí para você utilizar, ok? Então, esse aqui seria um exemplo aí no caso aí dos diagnósticos de câncer, tá? Então, eles estão vendo quais são os preditores mais importantes, tá? Então, essa importância tem a ver então com como que o meu desempenho do modelo ele piora, ok? Nesse caso aqui ele está usando 1 menos AUC, tá? Lembrando que um AUC grande significa que o modelo está indo muito bem e um AUC pequeno é que ele tá indo pior, tá? Que eu estou fazendo 1 menos esse valor aqui. Tá, ok? Por isso que valores mais altos aqui estão indicando que eu estou aumentando aqui o meu erro, tá? Porque se eu estou com valores maiores aqui, meu AUC está menor.
Então aqui nesse caso aqui, usar aí contraceptivos por mais anos aparentemente aumenta aqui o risco aqui do câncer, a idade também é importante, o número de parceiros sexuais, a primeira relação sexual, o número aqui de gravidez, esses aparentemente são os que têm um impacto maior e tem vários outros aí que têm um impacto um pouquinho menor, ok? Então, assim, uma vantagem aqui, tá? Desse tipo de interpretação é que ele é fácil de interpretar, então, e mais do que isso, ele fornece uma visão global do modelo, tá? Porque, assim, o PDP ele também fornece a versão global, mas é um para cada variável, tá? Aqui não, aqui ele fornece uma visão global mais concisa aí, com todas as variáveis, tá? Então ele ajuda bastante a gente a entender aí quais variáveis são relevantes aí pro meu modelo, ok? Ele já leva em conta todas as interações, tá? Porque daí quando você está misturando as variáveis, você já está destruindo essas interações também, ok? E outra coisa também é que você não precisa retreinar o modelo, quer dizer, você pegou, você treinou o modelo e você usa esse modelo pronto para calcular esses valores aqui. Tá? É parecido com o PDP, você só vai lá e usa o modelo que já está treinado e pega as predições dele para saber aí qual que é a importância de cada variável, ok? Então esse Feature Importance também é super popular, tem muitos métodos aí no Scikit que já tem até uma função para você gerar o Feature Importance automaticamente, ok? Mas assim, ele tem algumas desvantagens, tá? Então, uma desvantagem é que assim, ele é vinculado ao erro do modelo e não à predição em si, então ele não está dizendo aí que esse número aí de anos usando contraceptivos ele está influenciando o modelo, por exemplo, em dizer que vai ter mais ou menos câncer, tá? O que ele está ou mais ou uma maior ou menor probabilidade de câncer, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, é que quando eu uso a variável aqui do ano de contraceptivos, isso está piorando minha predição. Tá? Não interessa se a predição é que a probabilidade do câncer é pequena ou alta. Você está dizendo, ó, isso está piorando minha predição. Tá? Além de que se a predição for ruim, então daí esse resultado aqui faz um pouco menos sentido ainda, né? Okay? Então ele está supondo que você está tendo uma predição aí que é razoável e que quando você tira a variável você está aumentando o erro, ok? Então você sempre tem que ter isso em conta. Assim como o PDPD, tá? Ele gera exemplos não realistas, aquele exemplo lá da altura e do peso, né? Que eu tinha comentado. E uma coisa também que é tomar cuidado é que assim, quando você tem variáveis correlacionadas, ele acaba diminuindo um pouco a importância delas, tá? Porque imagina que tem duas variáveis que dizem a mesma coisa aí no meu modelo, ok? Sabe, vamos pegar no caso de alugar de bicicletas, por exemplo, distância percorrida e tempo de percurso. Tá? Então, assim, na verdade não é que elas são idênticas, mas elas são muito correlacionadas. Então, se você tirar, por exemplo, você bagunçar o valor do tempo de percurso, provavelmente o modelo vai se virar bem com a distância. Tá? Especialmente se tiver, por exemplo, com árvores aleatórias, você vai ter árvores que usam a distância, árvores que usam aí o tempo de percurso. Tá? E daí pode ser que ele comece a falar, bom, tempo de percurso não tem importância nenhuma. Mas pode ser que essa seja uma variável relevante, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com variáveis correlacionadas, tá? Mas assim, tomando um pouco de cuidado com esses modelos aqui, esse modelo aqui acaba nos dando uma boa ideia aí de quais variáveis aí que o modelo realmente está usando. Porque se você está tirando essa variável e ele está piorando muito o resultado, é porque aquela variável de algum modo ela era bastante útil para o modelo. E finalmente chegamos agora no Shapley-Varus, né? O conceito de Shapley-Varus ele existe há bastante tempo, tá? Ele vem da teoria de jogos e também já, inclusive, já tinha sido aplicado aí na questão de interpretação de modelo, tá? Mas ele começou a ficar bastante popular na parte de interpretabilidade com um paper em 2017 do Lundberg, que ele propôs aí uma unificação de várias maneiras de usar o Shapley-Varus e fez essa unificação usando um modelo linear aí que era fácil de interpretar. Tá? E também com uma maneira eficiente de fazer o cálculo desse Shapley-Varus. E logo depois também forneceu uma biblioteca que fazia todo esse cálculo. Tá? Então, a partir desse momento, o Shapley-Varus deixou de ser algo aí teórico aí que as pessoas sabiam que podia ser usado para ser algo prático aí que as pessoas conseguiam utilizar. Okay? Então, nessa questão de Shapley-Varus, eu vou dividir aqui em duas partes. Tá? Na primeira parte, eu vou explicar o que são os Shapley-Varus, e na segunda parte, eu vou falar sobre a biblioteca chamada SHAP, SHAP, tá? Que aqui na prática é utilizada aí por todo mundo. Okay? Então, para começar, assim, o que são os Shapley-Varus? Tá? Os Shapley-Varus eles indicam, tá, como que você poderia fazer para distribuir a contribuição
para o valor final de uma predição, por exemplo, de modelo, entre os preditores. Tá? Isso é feito utilizando a teoria dos jogos. Então, um exemplo aqui, tá? Vamos pensar aqui que o valor de um prédio, o valor médio aí de um apartamento, pensar numa cidade, por exemplo, em Londres, vamos supor que é 300 mil euros, ok? E daí você tem lá um apartamento que você tem as seguintes informações, ó. Desculpa, o valor médio é 310 mil, não sei se falei 310 ou 300 mil. Ok. E daí você tem lá uma unidade específica que você tem algumas informações, tá? Por exemplo, de que ele é perto de um parque, ele tem 50 metros quadrados, ele fica no segundo andar e ele não aceita animais, ok, de estimação, ok? E daí essa unidade está sendo vendida por 300 mil. Tá? Agora o que você quer saber é o seguinte, bom, como cada um desses preditores aqui influenciou o valor final? Quer dizer, o quanto que o fato de ter um parque perto, quanto que isso influenciou nesse valor, o quanto que a metragem, o fato de não aceitar pets, como que isso mudou o valor. Tá? Então, por exemplo, pode ser que o fato de um parque estar perto tenha aumentado o valor em 30 mil, que ficaria então com suas 340. A área dele de 50 metros quadrados aumentou o valor em mais 10 mil, como se fosse 350 mil. O fato de ele estar no segundo andar não mudou o valor, tá? E mais o fato de ele não aceitar pets diminuiu o valor em 50 mil euros. E daí no final ficou 300 mil. Tá? Então é esse tipo de informação que a gente quer tentar extrair a partir dos Shapley Values. Okay? Mas agora, ok, fala, bom, tudo bem, é isso que a gente quer saber. Mas como a gente chega disso, nessa informação? Okay? Então o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer saber qual que é a contribuição de cada um dos preditores no valor final. Tá? Então vamos pensar o seguinte, qual que seria uma primeira estratégia para a gente calcular a contribuição desse preditor? Uma maneira direta de a gente calcular seria o seguinte, poderia falar, bom, digamos que eu tenho 100 exemplos de apartamentos, ok? E daí eu vou falar o seguinte, ó, eu vou pegar essas 100 exemplos de apartamento e daí eu vou calcular qual que é o valor médio das previsões. A gente já sabe que é 310 mil, ok? Agora eu vou pegar esses mesmos 100 exemplos, só que eu vou substituir um dos preditores, que é o meu aceitar ou não pets, eu vou substituir por não aceitar em todos os meus exemplos. E daí eu vou calcular qual que vai ser o meu valor. Tá? E daí vamos supor que o valor médio nesse caso aí deu de 270 mil. Tá? E daí o que vai acontecer? Bom, eu vou chegar à conclusão aí que colocar o não permitiu pads, baixou aí o meu valor médio da predição em 40 mil. Okay? Então essa seria uma boa primeira opção aí para poder estimar. Tá? Isso até lembra um pouquinho o que a gente fazia aí com o nosso Feature Importance, né? Onde a gente pegava e fazia a permutação aí dos valores. Nesse caso a gente não faz a permutação, tá? A gente simplesmente fixa o valor aí desse meu feature de interesse, do meu preditor de interesse, em um valor fixo, ok? Então só retomando, eu pego todos os meus exemplos, calculo o valor médio que eu tenho e depois eu pego todos os meus exemplos substituindo um dos preditores, por exemplo, o aceitar ou não pets pelo valor negativo, não aceitar, e daí eu comparo qual a predição média dos dois, e daí eu vejo o efeito de eu estar colocando esse valor no preditor de não aceitar gatos, ok? A princípio isso seria uma boa alternativa, tá? Para você fazer uma estimativa, mas ela tem alguns problemas que, por exemplo, pode ser que exista alguma relação entre variáveis, por exemplo, sei lá, o fato de um prédio estar perto de um parque pode fazer com que a grande maioria deles aceite pets, porque em geral quem tem pets quer morar perto de um parque, ou talvez se o apartamento for menor, pode ser que tenha uma chance menor de aceitar pets, quer dizer, tem várias coisas aí, vários fatores que podem estar correlacionados, tá? Seja alguma interação entre eles, ou seja uma própria correlação nos valores dos preditores, tá? E daí como que a gente pode levar isso em conta na hora de fazer o cálculo? A gente pode fazer o seguinte, a gente faz essa mesma operação que a gente fez para o caso em que a gente substitui só o gato, tá? Só que agora a gente pega todas as possíveis combinações de substituições que a gente pode fazer, tá? E testa aí qual que é a diferença do valor médio para cada uma delas, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente está quer prever o efeito de não aceitar gatos. Então, o que a gente faz? Os outros preditores são presença de parque, tamanho da unidade e andar.
Então, o primeiro caso é falar, eu não vou levar em conta nenhum desses três valores, que foi o que a gente fez agora há pouco. Agora eu vou falar, eu vou supor que em todos os casos tem um parque perto, além da questão de não aceitar gatos. Depois falar, vou supor que todos têm 50 metros, ou vou supor que todos estão no segundo andar. Tá? Então veja que agora eu tô avaliando a contribuição conjunta, né, de eu não aceitar gatos com o fato de estar no segundo andar, ou de ter 50 metros, ou de estar perto de um parque. Tá? Em seguida, eu posso fazer os casos combinados, né, onde eu tenho dois preditores juntos e o caso com os três. Tá? Então veja que aqui eu tenho todas as minhas combinações possíveis desses meus três preditores aqui. Tá? E daí eu vou fazer a mesma situação que eu fiz para esse caso aqui. Então eu testo aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu pego todos os meus exemplos, substituo em todos os exemplos o valor de parque para verdadeiro, tá? E daí eu vejo o valor médio. Depois eu faço a mesma coisa, só que agora colocando o gato como não permitido. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer, né? Eu vou ter então dois valores. Um valor aonde eu tenho todos os meus exemplos, aonde eu substituí apenas o parque, né, por positivo e o resto eu deixei igual, né, os outros preditores, e eu calculo a média. E depois o segundo conjunto de exemplos, aonde eu substituí o parque como positivo e o gato como negativo, e daí eu calculo a média. E daí o que vai acontecer? Eu vou ter o efeito aí de eu ter um apartamento onde gatos são proibidos e, ao mesmo tempo, tem um parque perto. E daí pode ser que eu chegue numa diferença de valor. Por exemplo, em um caso, só com parque perto, ele é 340 mil, e com o parque perto e gato não permitido, seja 300 mil, por exemplo. E daí o que eu vou ter? Bom, para esse conjunto aqui, que a gente chama isso aqui de colisão, tá? Também essas combinações aqui, para essa colisão aqui a diferença é de 40 mil, ok? E eu posso fazer isso para todas essas, talvez para essa a diferença seja de 30 mil, para esse 20 mil, para esse 10 mil, e daí eu pego todas e calculo para todas elas. E depois o que eu faço? Eu vou tirar uma média ponderada aí das contribuições para cada uma dessas colisões. Tá? Eu já vou falar como a gente tira essa média ponderada, mas primeiro vamos ver aí algum exemplo de uso. Okay? Então, assim, quando a gente calcula esse Shapley Variance aí para todas as colisões e tira a sua média ponderada, a gente vai ter um valor final para cada um. Tá? Lembrando que esse valor aí, ele é para cada uma das predições. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui, ó, porque no Feature Importance é uma contribuição global, tá? Não é por predição, ok? E aqui não, aqui é por predição. Tá? Então, assim, você pode ter uma predição, por exemplo, que em um dia. Então, nesse caso aqui é aquele caso lá do aluguel de bicicletas. Então, posso ter a previsão que um dia eu previ aí que o número de bicicletas alugadas vai ser 2.400, o modelo previu. Tá? E digamos que a média é 4.500. Então, quanto que ficou uma diferença aqui? 2.100. E daí a gente pode ver de onde que veio essa diferença. Bom, daí quando fazendo esse cálculo aí do Shapley Variance, a gente descobre que o fato da temperatura estar 17 graus e meio aumentou bastante o número de aluguel de bicicletas, ok? Teve vários outros preditores que não mudaram muita coisa aqui, ok? Falar, não é feriado, não é quarta-feira, é dia de trabalho, as coisas não mudaram muito, mas teve algumas que diminuíram bastante o número de bicicletas alugadas. Por exemplo, umidade 90%, provavelmente indica o quê? Que está chovendo. E inclusive tem aqui ó, a questão do status aqui do clima, né? Tá aqui como chuva, neve ou tempestade. Então isso também diminui bastante. Tá? Tem outro preditor aqui que é o número de dias desde 2011. Não sei exatamente o que é esse preditor. Pode ser que com o tempo eles foram aumentando aí o número de bicicletas e daí talvez isso possa ter influenciado o número de aluguéis, mas aqui também diminuiu bastante, ok? Então a gente consegue saber por que ele fez essa predição. Então você olha para isso e sabe, bom, a predição foi pequena por quê? Porque a temperatura, quer dizer, a temperatura está ok, então isso deveria aumentar aí o número de aluguéis, mas a umidade e o fato de estar chovendo diminuíram muito aí o número de aluguéis e também o fato de a gente estar há menos de um ano aí desde 2011 quando a gente começou as medidas, então daí isso daqui também diminuiu aí, causou um efeito negativo aí no número de aluguéis, ok? Então a gente consegue exatamente entender aí como que foi a predição. Agora no segundo caso aqui, com relação ao câncer cervical, então assim, nesse caso aqui,
A predição de probabilidade de você ter um câncer cervical aqui do modelo é 3%, uma chance pequena, ok? Mas para esse paciente aqui deu 0,57, 57%, quer dizer, uma diferença muito grande, né? 54%. Okay? De onde veio essa diferença? E aqui esse modelo ele explica, ó, essa pessoa aqui, STD aqui é doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então ela teve uma STD, o número de STD, então isso aumenta bastante. O número de STDs aqui está marcado aqui, acho que como, imagino que seja um, né? O número de vezes que teve, então isso também aumentou bastante. O número de parceiros sexuais aumentou bastante. O número de diagnósticos de STD, o número aqui de vezes que engravidou também aumentou. Data da primeira relação sexual, usa aí número de anos usando contraceptivos, idades. Então você consegue saber quais são todos os fatores que nesse modelo aqui eles estão contribuindo para aumentar aí a chance de o risco de câncer, tá? E alguns aí que têm um efeito muito pequenos ou que até diminuem um pouquinho, por exemplo, quando a pessoa nunca fumou, então isso diminui um pouquinho, tá? Então você tem alguns efeitos aí que pode estar para diminuir, tá? Então de novo assim, se você fosse um médico, se você recebesse esse prognóstico aí com essas predições, o médico ia poder pegar e olhar exatamente como o modelo tomou a decisão e ele deixa muito claro aí quais são os parâmetros que foram utilizados, ok? Quais são desculpa, os preditores que foram utilizados e quanto que cada um deles influenciou. Ótimo. Vamos agora ver um pouquinho sobre a formulação matemática, tá? A ideia é que vocês consigam entender um pouquinho de onde que vem esse Shapley velho, como ele é calculado, até porque isso daí depois nos ajuda a interpretar aí os seus resultados, ok? Então, para calcular o Shapley velho, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai determinar o efeito aí de cada coalizão, tá? Então, a coalizão eu vou chamar de S, ok? Então, o S ele vai indicar quais dos preditores que estavam naquela coalizão. Então, você pode ter você pode ter 0, você pode ter 1, pode ter 2, você pode ter até P preditores, aí P-1, né? Porque o J não vai entrar. O J é o preditor que você quer descobrir a importância, tá? Então, você vai ter aqui de 0 até P-1, conjuntos de tamanho 0 até P-1. Você vai ter um número de conjuntos bem grandes, tá? Quantos conjuntos tem? Bom, cada preditor pode estar ou não na colisão, então é 2 elevado a n, 2 elevado a p, né? Colisões, ok? Ou 2 elevado a p menos 1, porque a gente não indica o j, tá? Então ele cresce exponencialmente, quer dizer, o número aí de colisões é muito grande. Se você tiver 10 preditores, são 1000 colisões. Se tiver 20, são 1 milhão. Se tiver 30, são 1 bilhão. Então, se dá para você ver, se tiver 50 preditores, esquece, ok? Na verdade, com 30, 1 bilhão já fica muito grande, né? Ou 20, 1 milhão, ok? Já começa a ficar valores muito altos. Tá? Bom, então assim, e daí para cada uma das colisões, eu já vou falar desse termo aqui, tá? A gente vai calcular qual que é o valor da predição. Desculpa, esse val aqui, esse val aqui ele vai ser qual que é a diferença da minha predição quando eu fixo os valores dessa minha colisão junto com o valor do meu preditor J fixado menos o valor da diferença dessa predição aqui com os dados da colisão. Deixa eu falar um pouquinho mais do val que fica um pouquinho mais fácil, tá? Então a ideia aqui é o seguinte, ó, vamos pegar com um exemplo concreto, tá? Então eu quero calcular o val, tá? Para o val aqui no ponto X, tá? Porque isso aqui é sempre em um ponto específico, ok? Para a colisão S. Então o que a gente vai fazer? Suponha que a colisão S tem os preditores 1 e 3. Então o val no ponto X para os preditores 1 e 3 da colisão, qual que vai ser? Vou fazer o seguinte. Aqui, esse aqui é o valor esperado do meu modelo quando eu calculo lá a previsão para aquele valor X, tá? Então, nesse meu caso aqui do apartamento, seria esse meu 310 mil aqui, ok? Agora aqui eu faço o seguinte, se a minha colisão tem os valores 1 e 3, tá? Esses meus valores 1 e 3 aqui eu vou fixar,
tá? São os valores que eu peguei e eu fixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia ter fixado o fato de ter um parque e o fato de estar no segundo andar. São dois valores que eu fixei, ok? E para os outros preditores, eu vou pegar e eu vou verificar, eu vou fazer como se fosse uma integral sobre todos os valores deles, de acordo com a distribuição de probabilidades desses valores aqui, a distribuição conjunta de probabilidade deles, ok? É claro que, de novo, no mesmo caso que a gente já viu em exemplos anteriores, tá? Nos métodos anteriores, a gente não consegue calcular essa probabilidade diretamente, mas a gente consegue simplesmente estimar isso aqui fazendo uma somatória sobre todos os exemplos, tá? Então aqui o que eu faria se eu quisesse estimar isso aqui? Se eu tivesse 100 exemplos de apartamentos, eu faria uma somatória sobre os 100 exemplos, em cada exemplo eu substituiria o x2 e o x4 que aparece nesse exemplo, tá? Pelo valor que está no exemplo mesmo, né? E para o x1 e para o x3 eu mantenho um valor fixo, que é o que eu quiser aqui, ok? É o valor fixo que na verdade faz parte do meu x, ok? É, então, com isso aqui eu consigo calcular aí qual que é o efeito, tá, dessa minha colisão S, tá, com relação à média, quer dizer, quanto que a minha previsão variou com relação à média para a colisão S, ok? Então eu posso fazer isso tanto para a colisão S sozinha, quanto para a colisão S, incluindo o meu preditor de interesse, que é para quem eu quero descobrir qual que é o meu Shep Value. Tá? Que é o exemplo que eu fiz aqui, né? Que eu falava, a gente faz aqui esse caso aqui com e sem o gato, ok? Então aqui, esse aqui seria o caso com o gato, né? Dizendo que o gato aqui é proibido, e para o caso aqui em que eu não incluo o gato aqui, então o gato pode ter qualquer valor, ok? O fato de poder ter gatos ou não, ok? Então eu faço isso para todas as possíveis coalizões, tá? Só que daí eu ponho um peso para cada uma delas. E qual que é o peso que eu vou dar? Tá? Se você olhar para essa conta, quando que ela vai ter valores maiores? Ela vai ter valores maiores quando o S, por exemplo, for muito pequeno, tiver tamanho zero, porque esse aqui ou tamanho, por exemplo, 1. Por quê? Porque aqui em cima aqui eu vou ter um valor grande, suponho que ele é zero. Tá? Aqui eu vou ter o quê? P-1 fatorial aqui em cima. Ok? É, Agora, suponho que o valor é P. O que vai acontecer? Eu vou ter P menos, ou vamos supor que é P menos 1, né? Eu vou ter P menos P aqui, né? Então vai dar um valor aqui, vai dar zero aqui, né? Se eu fizer P menos 1, ok? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor P menos 1, então eu vou ter P menos 1 fatorial. Né? Então esses vão ser os maiores valores que eu vou ter. Porque agora, se eu tiver, por exemplo, um valor S é igual a P sobre 2, o que eu vou ter? P fatorial vezes P sobre 2 fatorial vezes P sobre 2 fatorial. E se vocês forem lembrar, o fatorial ele cresce muito rápido. Então o P fatorial ele é muito, muito maior do que P sobre 2 fatorial. Tá? É, então, desculpa, o P fatorial é muito, muito maior do que P sobre 2 fatorial vezes P sobre 2 fatorial. Tá? Então, os casos que vão ter mais peso são os casos extremos, quer dizer, que é o caso em que eu fixo todos, desculpa, eu deixo só um preditor num tandular, que é o preditor aí do gato, né? Ou eu não fixo nenhum preditor. Depois, os segundos que tem mais peso, é que eu ponho só um preditor, né, fixo. Tá? Então, os que tem mais peso é esse daqui e esse daqui. Depois vem esses daqui e esses daqui. Tá? E se tivesse mais preditores, aqueles casos do meio, né, que você tem menos preditores, que você tem mais ou menos metade dos preditores fixos, são os que têm menos peso. Tá? E só para você tentar entender uma lógica, seria o seguinte, quer dizer, nesse caso aqui em que nenhum outro preditor está fixo, eu estou olhando só para o gato, então ele está sendo aqui o mais importante para mim. Tá? E já no caso que eu tenho aí todas as outras features, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele acaba sendo importante porque daí eu consigo também descobrir um pouco da interação aí do meu valor aqui, por exemplo, do gato ou não, com as demais features, tá? Então esses acabam sendo aí os extremos mais importantes, ok? É, ok? E assim, e por que a formulação é essa, tá? A questão é que assim, dá para mostrar que essa formulação aqui, esse método de atribuição aqui de importância, é o único que satisfaz essas propriedades aqui, que são propriedades que são essenciais, aí, se a gente quiser aí ter um método aí de atribuição que seja consistente. Então, a gente fala o seguinte, primeiro, a primeira
propriedade é eficiência, quer dizer, se eu pegar a atribuição de todos para todos os meus preditores, a soma delas tem que ter exatamente a diferença da minha predição aí para a média, né? Então, então, nesse caso aqui, né, vamos supor aqui, ok? Então, se eu somei aqui, falei, aqui deu mais 30 pelo fato de ser par, aqui deu mais 10 pela área, aqui deu 0 e aqui deu 50, quando eu somar aqui, a soma deu menos 10, ele tem que dar exatamente a diferença dessa predição aqui para o valor médio, ok? Se não desse, essas atribuições sozinhas aqui não fariam sentido, ok? A segunda é a simetria, quer dizer, se dois preditores têm a mesma contribuição, eles vão ter o mesmo valor do Shapley, ok? O dummy, tradução como se fosse um boneco, alguma coisa aí que não tem, que não faz nada, em geral o pessoal usa para isso daí, tá? São os preditores, se o preditor você não contribui em nada para a previsão, ele tem que ter um Shapley zero. E finalmente a aditividade seria o seguinte, por exemplo, quando você soma vários submodelos, a contribuição em cada um deles, e você pega o modelo inteiro que inclui todos esses submodelos, o valor tem que ser o mesmo, tá? Então, se pegasse, por exemplo, num modelo de árvore aleatório, você fizesse Shape Value para cada árvore, e depois somasse, se você fizesse Shape Value para todas as árvores ao mesmo tempo, teria que dar a mesma coisa. Tá? Então, essas são todas propriedades aí que são altamente desejáveis, né? Então, por isso que acaba sendo aí o método de escolha, ok? Então, assim, só para a gente tentar resumir aqui, tá? Desculpa, só antes de resumir, então a questão do cálculo, né, que eu já tinha até adiantado um pouquinho antes, quer dizer, calcular todas as combinações, tá, ele é inviável, porque, como eu falei, 2 elevado a p menos 1, quer dizer, a quantidade de combinações é muito grande, ok? E não é só isso, para cada combinação, quer dizer, você vai ter 2 elevado a p menos 1 combinações, e para cada combinação daqui você vai ter que fazer esse cálculo aqui. Quer dizer, então você tem ideia de quão complicado que é, né? Especialmente que esse cálculo aqui ele é proporcional ao número de exemplos, tá? Então, a quantidade, o tempo computacional é enorme, tá? 2 elevado a p menos 1 vezes o número de exemplos aqui, meu n, por exemplo. Tá? Então, normalmente o que é feito, o que é? É feita uma amostragem. Então, a gente vai lá e pega aqui m combinações aí de, de preditores, e daí, para cada uma delas, a gente calcula qual que é a predição dela aí, com e sem a minha variáveis, sem a minha variável, tá? E M pode ser um valor muito grande, pode ser, sei lá, 1 milhão para o computador é rápido. E daí você pega e você faz essa estimativa, tá ok? Então, assim, na verdade, desculpa, eu falei M combinação de preditores, não. M exemplos, onde você sorteia quais preditores que vão estar neles, tá? Então você pode sortear, eu quero pegar o exemplo 5 e eu vou pegar a coalizão com os preditores 7 e 9, tá? E daí você faz o cálculo com e sem a minha variável de interesse. E você faz isso para M exemplos, que M pode ser um valor muito grande, tá? Então, como eu falei, M, 1 milhão, você pode falar, é bastante, mas para o computador é muito rápido fazer 1 milhão de predições. Que, obviamente depende do modelo, né? Para alguns modelos não, mas para a maioria sim. Mas esse 1 milhão de predições, na verdade, é quase nada, porque se eu fosse pegar um exemplo aí que você tem você tem, por exemplo, 1 milhão de combinações aí de coalizões, e você tem 10 mil exemplos, você está pegando uma pequena fração aí de todos os cálculos que você deveria fazer se você quisesse calcular o valor real, ok? Mas essa é uma maneira viável de você fazer, você não teria como fazer o cálculo exato, né? Então, assim, se a gente for pensar num resumo, ok? Uma vantagem aí do SharePay-Various é que os efeitos de predições eles são distribuídos de modo justo nos preditores, então acho que essa é a principal vantagem, o principal motivo para a gente querer utilizá-lo. E mais do que isso, ele tem uma teoria para justificar esses valores atribuídos. Então na Clemex você fala, o que eu faço mais ou menos assim, porque eu estou aproximando que isso daqui é linear, então tá ok. Não, aqui não, isso aqui são realmente os valores calculados mesmo, não precisa fazer hipótese nenhuma aí por trás, ok? E então, assim, acho que esse seria o método de escolha aí se a gente tiver o poder computacional para fazer ele, tá? O ponto é, ele é extremamente caro de calcular, tá? Então a gente precisa usar aproximações. Então, se a aproximação for muito ruim, por exemplo, eu pegar aqui só 1.000 exemplos, talvez 1.000 exemplos não seja o suficiente. E daí, ok, ele tem todas essas propriedades boas, mas a aproximação é ruim, tá? Então, assim, ele é caro de calcular, ok? Outra coisa, se ele sempre usa todos os preditores para gerar explicação, quer dizer, isso pode ser bom ou ruim, mas o ponto é que se eu tiver, por exemplo, esses dois preditores que explicam a mesma coisa, eu posso acabar dividindo aí a minha é, a minha atribuição entre esses dois preditores, então eles vão parecer menos importantes do que realmente são, ok? É,
Outra desvantagem aí, que eu acho que isso é uma coisa que não sei se ficou claro para todos, você precisa ter acesso aos dados ali no modelo, porque, por exemplo, em muitos casos, quer dizer, em muitos casos anteriores, quando a gente ia verificar aí a gente fazia a interpretação do modelo, a gente simplesmente precisava do modelo, que a gente ia lá, gerava uma predição, por exemplo, no novo dado, e comparava com o valor real. Então, no caso, por exemplo, da permutação, né, a gente estava comparando o quê? Qual que é o erro do modelo com e sem aquela variável permutada. E daí eu só precisava do modelo para ir lá e rodar o modelo sobre aqueles dados que eu estou testando, ok? Aqui não, aqui eu preciso de todos os dados originais, por quê? Porque eu preciso desses dados originais para fazer esse cálculo aqui, ou no caso real, para eu poder fazer esse cálculo aqui, tá? Sem os dados originais eu não consigo fazer esse cálculo, tá? Então isso pode ser um problema, né? Porque às vezes, sei lá, alguém foi lá e disponibilizou o modelo para você usar. Só que daí, se você quiser interpretar os valores, você precisaria também disponibilizar todos os dados originais, senão você não consegue interpretar. Tá? Então, em uma grande variedade de cenários, isso pode ser um problema importante. Em alguns outros não, mas em alguns cenários sim. Tá? Então, você tem que levar em conta aqui no Shapley eu preciso do modelo e preciso dos dados usados aí para treinar o modelo. Tá? E também tem uma desvantagem aí, que é a mesma de outros exemplos que a gente viu, que ele pode incluir instâncias com valores não realísticos, ok? Então, às vezes você pode pegar e combinar, sei lá, aquele exemplo que eu estava dando, né? Sei lá, uma pessoa com 1,90 m de altura e 30 quilos de peso. Também não faz sentido nenhum, ok? Mas nesse caso aqui, ele poderia pegar e poderia incluir, se houvesse esses valores no conjunto de treinamento, ok? Então acho que aqui deu para dar um bom resumo aí do Chaplivelos, tá? Esse é um conceito bem complicado, tá? Talvez vocês não tenham entendido tudo, então vocês podem voltar e assistir esse trecho de novo, ou vocês podem ir lá no livro e tentar consultar um pouco mais, tem tutoriais na internet, tá? Então, porque ele é um tema realmente complexo. Se vocês não entenderam de primeira, ok, é assim mesmo, demora um tempo para entender tudo, tá? Bom, agora finalmente chegamos aí no método SHAP, tá? Que é diferente de Shapley. O SHAP é o Shapley Additive Explanation. Eles fazem uma extensão aí para o SHAP para que as atribuições para cada um dos preditores elas sejam feita de um modo aditivo, uma combinação linear, ok? Eu já vou falar um pouquinho disso daí, tá? E em cima desse SHAP aqui, desse método SHAP foi também criada uma biblioteca. Tá? E essa biblioteca aí que tornou, como eu já tinha falado, tornou o uso do Shapley Values bastante popular. Então essa biblioteca aí, ela contém métodos para estimar valores do SHAP usando duas estimativas diferentes, uma é o kernel SHAP, que funciona para qualquer tipo de modelo, e o TreeShap, que funciona só para árvores. Okay? E também eles fornecem, essa biblioteca, diversos métodos para interpretações globais aí do seu modelo, baseado em agregações locais. Então, no caso do SHAP que a gente acabou de vista, né, quando você faz uma atribuição aí para cada um dos preditores, isso é feito para aquela instância específica, então é uma explicação local. Mas aí no caso da biblioteca tem algumas maneiras de você pegar e gerar explicações locais aí para todos os seus exemplos, ou para um grande número de exemplos, e a partir daí ele tenta gerar explicações globais, por exemplo, em média, o que está acontecendo aí para cada variável, para cada preditor. Ok? É, bom, então agora vamos vir aqui para a questão, né? Por que ele chama de Additive Explanation, ok? Então, no caso, a ideia aqui é o seguinte, ó, vamos supor, tá, que você tem uma colisão específica aí de preditores. Então, lembrando uma colisão, o que, que é? Se eu tenho 10 preditores, em uma colisão eu posso escolher 0 preditores, eu posso escolher os 10, eu posso escolher 5, 4, 3, tá? Então eu vou ter aí uma combinação de preditores, ok? Então, se eu tiver esse zelinho aqui, tá? Ele é um vetor de zeros ou 1, onde o valor 1 indica que aquele preditor está presente e o 0 significa que ele não está presente, né, na colisão. Se eu quiser calcular o meu g desse meu zelinho aqui, que é a minha entrada simplificada, eu vou calcular como? Ele vai ser igual ao meu φ0, que seria como se fosse o valor médio, né, que eu teria, independente de qualquer um dos preditores, mais a contribuição de cada um dos meus preditores aqui nesse vetor, tá? Então do preditor 0, do preditor 1, do preditor 2, assim por diante, tá? Na verdade, únicos que interessa aqui são os preditores que têm valor 1, ok? Porque os que tiverem valor 0, isso aqui vai ser multiplicado por 0, né? Então, isso aqui não vai interessar muito, mas o que interessa aqui é que ele tenha o valor, os seus preditores têm valor 1. Então, quando somar tudo isso aqui, vai dar o meu G de Z', tá? A gente já vai usar isso daqui a pouquinho, ok? E se nós tivermos
todos os preditores aqui no Z', a gente vai ter essa equação aqui. Então, nesse caso aqui, seria um pouco parecido com o que a gente tinha, se eu for voltar aqui no meu Shapley, nesse caso aqui, tá? Que eu estou somando aqui a minha atribuição para cada um dos preditores, ok? Então, se eu tiver o Z' for 1 para todo mundo, quer dizer, eu tenho todos os meus preditores, estou com o exemplo completo, o Gx' vai ser igual ao meu valor médio aqui, mais os preditores de cada um aqui dos meus exemplos, tá? Dos meus exemplos, não, dos meus preditores, tá? Então, a atribuição de cada um dos preditores, tá bem? Tá. O M aqui, tá, é o número de dimensões que eu tenho, o número de preditores que eu tenho inicialmente. Tá? E daí o que eles propuseram é um método que satisfaz as seguintes condições. Tá? Um é a questão da acurácia local. Acurácia local é a mesma coisa, eficiência, tá? Que eu acabei de voltar no slide para vocês verem, né? Essa daqui, ok? Outra coisa que está dizendo aqui é que também você quer satisfazer a propriedade de que os preditores ausentes eles vão ter valor de Shapley zero, né, que nem eu falei aqui, porque a princípio, se o preditor aqui é zero, né, ele está ausente, o φ pode ser qualquer valor, tá? Então a gente quer forçar que ele seja zero, nesse caso aqui. E a consistência, quer dizer, se o Shapley value de um preditor aumenta, o valor dessa função também aumenta, tá? Então essas são as características aqui dessa função, tá? Mas agora tudo bem, a gente tem essa função g de z', para que ela serve? Tá? E ela vai servir quando eu for fazer o cálculo aí do meu kernel shap, que é uma estimativa aí para os meus shap velhos, ok? Então nesse caso aqui, o kernel shap é um método para estimar os shaps para instâncias x específicas, né? Então é um método local. E ele funciona do seguinte modo, tá? Ele lembra um pouquinho o que a gente falou do Shapley Velos. Quer dizer, primeiro a gente vai gerar um monte de amostras Z'K que pertencem a esse conjunto 0,1, 0 ou 1, né, elevado a m, ok? Então seria vetores de tamanho m de zeros e uns, tá? Então seria como se fosse um monte de vetores, se eu for voltar aqui, tá? Às vezes eu volto alguns slides porque as figuras ajudam. Se eu tivesse aqui esses meus três preditores aqui, eu poderia jogar qualquer um deles, tá? Então isso aqui seria 0, 0, 0, isso aqui seria 1, 0, 0, né? Isso aqui seria o quê? 1, 0, tá ok? Então, dependendo aqui dos meus preditores que estão ativos, eu tenho vetores aí com zeros e uns, tá? Então, voltando aqui, eu vou gerar um monte de amostras desse tipo aqui, ok? Quantas amostras? Depende de quanto tempo eu tenho para fazer o cálculo, ok? Quanto mais amostras, melhor. Tá? Agora, para cada uma das minhas amostras, eu vou gerar uma predição para ela, tá? E daí o que eu vou usar? Tá? Eu preciso de uma função hx que faz o mapeamento desse meu zk aqui, tá? Para minha instância x, para que daí eu consiga fazer minha predição. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente fez no Shapley, tá? Então o que eu tinha aqui, por exemplo, digamos que eu tenho essa instância x aqui, ok? Se eu fizer aqui o meu h de x nessa minha instância aqui, quer dizer, esse daqui é aquele caso em que é 1 para todo mundo, ok? A minha instância é essa daqui, esses daqui são meus valores originais da instância. Agora suponha que eu tenho um z' que é diferente, quer dizer, eu tenho 1 para o age e 0 para o weight e column, ok? Então nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou pegar, e para o meu valor que tem 1 aqui, eu copio o valor original, tá? E para os outros dois aqui eu pego exemplos de uma outra amostra aleatória. Tá? Então é isso que eu vou fazer em cada caso, tá, ok? Então eu vou pegar aqui e eu vou gerar as predições aqui para esse meu z calinha aqui, usando essa minha instância x aqui, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Bom, eu vou calcular o peso para cada colisão. Tá? Essa equação aqui é bem parecida, não é exatamente a mesma que a gente viu no caso do Shapley, mas ela também tem valores maiores para quando as colisões têm 1 ou m-1 preditores, tá? Pelo mesmo motivo do outro caso, tá? Depois são as que têm 2 m-2 preditores, então ela tem uma características similares ao que a gente tinha visto do peso do Shapley, tá? E daí o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó, para cada um dos Z'S K, eu vou ter esse modelo aqui, ok? Então isso aqui ele vai dizer o quê? Eu vou ter meus φ0 e meus φj para cada um dos meus preditores que eu tenho aqui. Tá? Então eu vou ter esses meus g', e agora eu vou fazer o seguinte, esse meu g de z'. Eu vou pegar cada um dos meus z' que foram gerados aqui no começo, e vou fazer o seguinte, eu vou calcular a diferença entre a minha predição usando esse meu f aqui de hx de z', essa minha predição usando esse daqui, ok? A diferença dela, menos o g de z'. Tá? Lembrando,
esse meu f de h de x de z', ele é como se eu falasse, ó, estou pegando esse valor aqui, eu estou usando no meu modelo para fazer minha predição, ok? Agora, o g de z' está dizendo, ó, esse aqui é meu valor médio, o φ de zero, mais o quanto cada um dos meus features contribui para mudar o valor do φ de zero, tá? Então era a mesma coisa do Shapley, né? Você lembra que no Shapley eu estava querendo ver quanto que meu modelo muda com relação à média. Então eu fiz aqui a média. E aqui eu estou vendo quanto que esse meu modelo ele muda com relação à minha média aqui. É isso que eu estou querendo ver. E daí, assim, o quanto esse modelo. Tá, e quando eu somo os dois, né, o média, mais o quanto esses meus preditores mudam o modelo com relação à média, eu chego o quê? No meu GZ de linha, que seria como se fosse a predição do meu modelo. Então eu quero o quê? Achar valores de φ aqui que façam com que esses dois valores deem iguais. Quer dizer, então as atribuições têm que fazer com que a soma aqui das atribuições, né, para cada um dos preditores com o valor do preditor e o valor da média, ele tem que me dar o valor da predição. Tá? Então, se as atribuições estiverem corretas, esses dois aqui tem que dar iguais, ok? E aqui esse meu π de x aqui é o meu peso, que é parecido com o que eu estava fazendo por causa do meu Shapley. Tá? E aqui veja que aqui eu tenho uma função aqui, um erro aqui quadrático que eu posso pegar, ele é ponderado, mas eu consigo fazer a otimização aqui, consigo resolver esse modelo aqui e achar os meus valores de φ. Tá? Então, aqui eu pus só um exemplo aqui, porque na verdade quando foi aplicado o artigo original, tá, a gente está usando sempre esses modelos que a gente chama de tabulares, tá, que é como se fossem tabelas, mas aqui poderia ser aplicado em imagens também, onde a imagem, cada um dos meus features é um pedaço da minha imagem, tá ok? Só um comentário final, assim, esse kernel Shapley demora bastante para calcular, tá, porque eu vou ter que comentar, na verdade esse f aqui tá, é um valor esperado aqui quando a gente substitui quando a gente substitui aqui no caso aqui, né, os valores que não estão no Z por valores aí que estão no meu conjunto de treino, tá? Então, esse cálculo aqui demora e eu preciso fazer isso para um número grande de exemplos para eu ter uma boa aproximação, tá? Então, o kernel Shapley em geral, ele é bastante demorado para calcular, ok? E o segundo método que tem aí na biblioteca Shapley para o cálculo do Shapley Virus é a TreeShap, tá? Então, o TreeShap é um método eficiente aí para o cálculo do Shapley Virus em florestas aleatórias, na verdade árvores, né? Florestas aleatórias e também árvore de gradiente boosting. Ele é específico para árvores, tá? Então, mas se você estiver trabalhando com modelos baseados em árvores, ele acaba sendo a principal escolha, especialmente pelo desempenho, porque o kernel Shapley acaba sendo bastante demorado para calcular, ok? E o que esse método faz é que ele usa algumas expectativas condicionais para fazer a busca de valores na árvore. Tá? Então, no caso aqui no kernel, né, do kernel Shap, o que a gente está fazendo é o que a gente chama de expectativas marginais, quer dizer, quando a gente quer calcular o valor esperado aí das minhas variáveis, por exemplo, se eu tenho aqui o meu colisão 1 e 3, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma integral sobre todas as variáveis que não estão aqui na colisão. Tá? Esse é um processo mais demorado. Okay? É, aqui na minha condicional não, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó, dado que eu tenho esses meus valores xs, né, o s são aquelas variáveis que estão na colisão, quais são os valores de f de x que eu consigo checar, ok? Então nesse caso aqui, o que a gente vai estar fazendo, tá? Vou pegar aqui um exemplo que fica mais fácil, tá? Então suponha que a gente tem um exemplo x aqui. Tá? Você tem um modelo de árvore que tem três variáveis, A, B e C, okay, que foi construído aí com um conjunto de treinamento. Tá? E agora você tem um exemplo X que você quer usar para calcular aí as importâncias de cada um dos meus atributos, né, dos meus preditores. Eu tenho o valor A igual a 20, B igual a 30 e C igual a 10 nesse meu exemplo aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? O cálculo é parecido com o caso do kernel, tá? Que eu vou primeiro gerar essas amostras aqui e depois eu vou fazer alguns cálculos, ok? Então, na hora de gerar essas minhas amostras aqui, eu vou gerar amostras com diferentes colisões, tá? Então, aqui eu peguei uma colisão vazia, uma colisão com os três preditores, uma colisão com A e o B, outra colisão com B, tá? Na verdade, o número de colisões é maiores, eu peguei algumas aqui, ok? E daí, para cada colisão, eu vou querer descobrir qual que é esse valor aqui esperado desse meu f de x aqui, dado que eu tenho esses meus valores aqui nas minhas variáveis, ok? Então, por exemplo, nesse caso que a minha colisão é vazia,
eu não tenho nenhum valor aqui no XS. Então o que eu faço? Bom, eu pego a árvore toda, e daí eu pego todos os valores que estão aqui, ok? Agora, quando eu pego, por exemplo, valores A, B e C, tá, que estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que seguir a árvore e ver todos os ramos que ela segue para quando essas três condições são verdadeiras. Então, por exemplo, A igual a 20, o que acontece? Ele vem para cá. B é igual a 30, o que acontece? Ele vem para cá, porque B é maior do que 20, né? Agora C é igual a 10, então C é menor do que 20, ele chega no Y é igual a 15. E isso vai ser o resultado esperado para essa colisão. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, o A, B e o C, não, A, B, C acabei de falar. Agora, se eu tiver o A e o B, o que eu vou ter? O A é igual a 20 e o B é igual a 30. Quais são os caminhos possíveis, né? O A é igual a 20 é que ele vai vir para a direita, porque ele é maior do que 10. O B é igual a 30, então ele vai vir para a direita porque ele é maior do que 20. Só que o C aqui não está determinado na minha colisão, então ele pode assumir qualquer um desses dois valores, tá? Então meu valor médio aqui seria 15 mais 30 sobre 2. Isso seria aqui o meu valor médio, ok? Agora, se eu pegar uma colisão que tem apenas o B, o que eu vou fazer? B é igual a 30, né? Então esse primeiro caso aqui, tanto faz, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, porque como o B é 30, o A não influencia, tá? Então vamos pegar o caso que ele veio para a direita. O que vai ter aqui? Bom, B é igual a 30, então ele tem que vir para a direita. Agora, o C não faz parte da colisão, eu pego esses dois valores, 15 e 30. Eu vou marcar aqui 15 e 30. Agora aqui eu também posso vir para a esquerda. Aqui eu também, como eu falo, meu B é igual a 30. Então, tanto faz o lado que ele vai. Então, eu chego aqui no 20, eu adiciono 20, eu venho para cá. E como o B é igual a 30, o B essa minha condição aqui de que B é maior que 30 é falsa, eu venho para cá. Então, meu Y fica 5. Então, eu vou chegar aqui no 5, no 20, no 15 e no 30. E daí eu vou pegar e eu posso calcular o valor médio. Ok? Só um detalhe que assim, esse cálculo não é bem o valor médio, mas é uma média ponderada, tá? Então, aqui nesse caso estou supondo meio que tem um exemplo só em cada folha, mas se tiver, por exemplo, 10 exemplos nessa, 5 nessa e 2 nessa, eu vou dar um peso maior para as folhas que tem mais exemplos, tá? Agora vai falar, bom, tudo bem, por que ele é eficiente, né? Então, assim, a principal motivo para ele ser eficiente é que é o seguinte, é que quando existe uma maneira de você pegar e fazer o cálculo de que à medida que você vai percorrendo a árvore, você já vai fazendo o cálculo para todas as colisões ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu passo por aqui, eu já vejo, ó, para esse A maior que 10 aqui, quais colisões se encaixam para a direita e para a esquerda? Então, no caso aqui da árvore aqui para a esquerda, eu já posso jogar fora todas as colisões que tem o A, porque A é 20. E aqui na direita eu posso manter todo mundo. Okay? Então, em cada uma das árvores eu consigo ir cortando aí quais colisões que entram. E daí fazendo isso, eu passo só uma vez pela árvore e eu consigo calcular ao mesmo tempo quais que são os valores aqui que vão para cada uma das colisões. Tá? Então esse cálculo aí você consegue fazer o cálculo para todas as colisões possíveis em um tempo super rápido. Tá? Por isso que ele é tão eficiente assim, ok? E outra vantagem importante dele é que é possível fazer esse cálculo aí, mesmo que a gente não tenha acesso aos dados de treinamento. Porque, olha, aqui eu só estou usando o valor do XC. Eu estou usando, desculpa, o valor do X, né, que é o exemplo que eu quero achar a explicação, e o meu modelo de árvore. Vejam que em nenhum momento aqui eu precisei ir lá atrás dos exemplos do meu conjunto de treinamento para fazer o cálculo lá da minha probabilidade marginal, entendeu? Eu não preciso disso. Eu uso só o modelo. Então, nesse caso aí, onde eu só tenho disponível o modelo e não tenho os dados, eu consigo usar o tree-shape tranquilamente, tá? A única coisa assim, esse método condicional tem algum problema, tá? Que também não vou entrar em detalhes aqui, dá para mostrar matematicamente, não é tão simples assim, mas assim, no caso desses métodos condicionais aqui, pode acontecer algumas features sem importância ter valor de Shep diferente de zero, quer dizer, o marginal seria o caso preciso que segue exatamente todas aquelas propriedades lá que desejavas lá do Shapley velho, tá? O kernel Shapley ele segue, mas o tree Shapley ele não segue exatamente aquilo lá, ele acaba sendo uma aproximação. Mas é melhor ter uma aproximação que você consegue rodar, né, que roda no tempo razoável, do que ter uma que demora muito tempo. Então por isso que ele é tão utilizado assim. Além disso, no TreeShep dá para você fazer um cálculo bem mais preciso, tá? Que fica
bem mais próximo aí do valor aí. Na verdade, bem próximo, ele fica equivalente a você fazer o seu cálculo da probabilidade marginal, tá? Que é o que é feito lá com o kernel SHAP ou com o SHAP rival original. Quando você tem os dados, na biblioteca SHAP você pode passar um parâmetro chamado Feature Perturbation, que você chama de Interventional. Daí você pega e você passa os dados para a biblioteca também, os dados que você usou no treinamento. E daí ele faz esse mesmo processo aqui, tá, de cálculo, só que agora, em vez de fazer esse cálculo condicional, ele faz o cálculo usando os dados originais, de modo similar ao que você fazia no kernel SHAP, tá? Então, daí nesse caso aqui, ele acaba calculando a probabilidade marginal, porque ele vai substituindo os valores aqui que você está usando no seu exemplo pelos valores dos dados, no modo similar que foi feito no cálculo do Shapley. Tá? Ele ainda tem essa vantagem de que ele percorre a árvore inteira de uma vez só, então ele ainda é bem mais rápido que o kernel Shap, então tem essa vantagem aí. Tá? Só que ele é bem mais lento do que usar o TreeShap sem o Interventional, porque daí nesse caso aqui ele precisa passar por todos os exemplos que você tem, então ele demora muito mais tempo aí do que só fazer a versão normal. Mas isso pode ser um meio termo aí se você quiser depois pegar e rodar o modelo aí e os resultados, aí você confiar um pouco mais nos resultados, você pode usar essa versão Interventional, ok? Bom, então aqui eu vou mostrar algumas das visualizações que tem na biblioteca SHAP, tá? No vídeo seguinte a gente vai usar a biblioteca SHAP Velho no Colab, mas aqui eu quero só adiantar um pouquinho dos tipos de visualizações que tem lá. Tá? A primeira delas, que é bastante conhecida, é essa ForceProt, que mostra aí os preditores, né, as atribuições aos preditores, como se fossem forças que influenciam o valor SHAP no final. Tá? Desculpa, influenciam a predição no final, ok? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui é uma pessoa, o valor padrão aqui é 0.06, tá? E aqui para essa pessoa ela recebeu uma atribuição exatamente igual ao valor padrão aqui, tá? E por que ela recebeu essa atribuição igual ao valor padrão? Porque aqui ele explica, fala, ó, tem algumas coisas que aumentam aí o risco. Por exemplo, teve duas doenças sexualmente transmissíveis, aqui há anos, aqui, acho que é com anticoncepcional, já teve então, doenças sexualmente transmissíveis, mas por outro lado ela tem alguns outros fatores que diminuem. Por exemplo, o número de anos que usou contraceptivo 7 diminui o risco, a idade aqui considera como estando diminuindo o risco, e daí você chega nessa predição aqui. Okay? Aqui já é um segundo caso onde a predição, o risco é muito alto, 0,71% de chance. E por que o risco é alto? Bom, a pessoa tem uma idade, desculpa, a pessoa fumou muitos anos, 34 anos, tem uma idade alta de 51 anos, usou aqui, eu acho que o D não lembro o que era, mas por 7 anos. Então tem várias coisas aí que pegaram e acabaram aumentando a chance de ela ter o câncer. Então tudo isso daqui empurra aqui para a direita e esse médico olhar que ele consegue saber exatamente quais são os fatores que aumentaram a chance dela de ter o câncer. Okay? Então esse é o primeiro aqui. Tá? E esse aqui é para uma predição individual. Agora, isso aqui, o Feature Importance, já é um gráfico global, quer dizer, ele vai tentar pegar e fazer uma agregação de várias predições individuais. Então, o que ele faz? Supõe que você tem 100 exemplos aí no seu conjunto de dados. Então, ele vai pegar e vai rodar, vai calcular os valores aqui, tá? Para 100 exemplos que você tem, e ele vai pegar e calcular qual que foi o impacto médio em cada uma das suas predições para cada um dos seus preditores. Então ele viu o seguinte, ó, no ano em que a pessoa usou contraceptivos hormonais, em média, ele contribuiu com 0,02. Tá? A idade contribuiu em média com 0,02. Entendeu? O primeiro, relação sexual, com 0,015. Então você consegue ver aqui quais são os fatores que mais contribuíram para o câncer cervical. Tá? Mas isso não é para uma pessoa específica, por quê? Para alguma pessoa específica pode ser que o valor seja muito maior. Né? Então, por exemplo, aqui ó, o Smoke Years, em média 0,005 né, contribuição, mas para essa pessoa aqui foi quanto? Foi quase 0,2, tá? Foi muito maior, né? Foi 4 vezes maior. Tá? Então, lembrando, isso aqui é uma média entre todos os exemplos que eu tenho lá. E aqui eu olho para cada exemplo específico, tá? Então, esse valor médio aqui ele é o valor médio que vai mudar para cada um dos casos, tá? E por que o valor médio é diferente do caso específico? Porque no final essas variáveis, né, em geral, nesses modelos mais complexos, elas vão interagir entre si, tá? Então, essa questão aqui, por exemplo,
anos que você usou contraceptivos, o efeito que vai ter vai depender de outras coisas, vai depender da sua idade, pode depender se teve doença sexualmente transmissível, vai depender de um monte de coisas, né? Então, essa interação ela acaba também definindo aí qual que vai ser o impacto em cada indivíduo, ok? Uma outra visualização bastante popular é esse summary plot, tá? Esse summary plot é a mesma coisa que esse daqui, só que agora, ao invés de simplesmente colocar qual que é o valor médio do impacto, ele coloca aqui um pontinho para a predição de cada indivíduo, tá? Então você consegue ver aqui, ó, fala, ó, tudo bem, aqui o impacto aqui, a gente tem uma concentração aqui nessa faixa, quer dizer, um impacto levemente negativo na maioria, mas você tem um monte de exemplos aqui onde você tem um impacto positivo. Tá? Especialmente quando o valor desse feature é alto. Então a cor está dizendo o valor do feature. Então quando a pessoa usou contraceptivos por muitos anos, a chance é maior dela ter o câncer. Se ela usou por poucos anos, provavelmente é menor. Tá? Mas veja que tem umas misturas, né? Tem uns azuis aqui no meio dos vermelhos, por quê? Porque a gente pode ter essa interação entre variáveis. Tá? A mesma coisa aqui com relação à primeira relação sexual, a idade, quer dizer, então dependendo dos valores que eu tiver para esses preditores aqui, eu estou mudando aqui qual que é o impacto. Ele pode ter um impacto positivo, né? Então ele está aumentando a sua probabilidade, ou ele pode estar na esquerda e ele pode estar tendo um impacto negativo. Tá? Veja que a grande maioria dos casos o impacto é negativo, por quê? Porque a média, acho que o valor médio padrão, acho que é 0,06, 0,03, eu não lembro, é bem pequeno. Então a maioria dos casos eles diminuem aqui a probabilidade e tem alguns que aumentam, ok? Mas em geral, assim, ó, você pode ver que em geral os valores altos para esses preditores aqui são os que aumentam o risco do câncer, porque os vermelhos estão mais à direita e em geral os azuis estão mais à esquerda, ok? Então esse gráfico é muito legal, por quê? Porque ele mostra assim, não só quais são os preditores mais importantes, como o impacto deles aí com relação ao valor da variável. Tá? É, Bom, a gente também tem aqui o gráfico de dependência, tá? Esse gráfico aqui é legal por quê? Porque nesse gráfico aqui a gente não consegue ver muita coisa, né? Quer dizer, a gente vê, tem mais vermelho aqui, mais azuis aqui, mas você não consegue pegar muitos detalhes aí de como que os anos de contraceptivos influenciam aí no seu risco do câncer. E quando você põe esse gráfico aqui, o que você faz? Você põe no eixo X o número de anos com contraceptivos e no eixo Y os seus CHEP velhos. E daí você consegue ver muito melhor o que está acontecendo, tá? Então, em geral, assim, quando você tem muito tempo usando contraceptivos, o seu risco aumenta bastante aqui em todos os casos. Tá? Quando você tem poucos anos, em geral, ele não aumenta ou pode ficar até negativo. Mas tem alguns casos aqui que ele também aumenta dependendo do caso. Tá? Então, daí vem um pouco da interação com outras variáveis. E a questão da doença sexualmente transmitíveis aparentemente influencia, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, em geral, é esquisito, mas quando você tem um valor positivo para doenças sexualmente transmissíveis, o impacto aqui dos seus anos aí de uso de contraceptivos é menor, quer dizer, ele passa a diminuir o seu risco do câncer para quando você usou por vários anos, né, por alguns números de anos, mas para quando você usou quase nada, ele aumenta. Ok? Então é isso que ele está indicando aí, que provavelmente foi o que o modelo extraiu dos dados. Tá? É óbvio que isso não dá para tirar conclusões causais daqui, tá? Em geral, esse tipo de coisa você tem que pegar, voltar e verificar se faz sentido ou não essa informação. Tem que pegar alguém da área médica que entenda aí do câncer cervical para saber se isso faz sentido ou não e para ver se consegue extrair alguma informação. Às vezes pode ser ruído, tá? Pode ser que por algum motivo, sei lá, quem teve uma doença sexualmente transmitível, isso por algum motivo influencia na quantidade de anos que a pessoa vai usar o contraceptivo. Então as variáveis não são independentes, ok? É, E finalmente, a última visualização que eu ia falar é o do clustering, tá? Que é uma visualização que o pessoal não usa muito, às vezes até meio ruim de usar, mas é legal porque assim ela consegue aglomerar aqui as suas predições, tá? Cada pontinho aqui é uma predição de modo de similaridades. Então essas predições aqui são indivíduos que são meio parecidos, esses daqui são de indivíduos parecidos, aqui são de outros parecidos. E aí você pode tentar olhar nesse canto e ver, bom, nesse caso aqui, quais são as variáveis que estão altas aqui? Nesse caso aqui, quais que são tão altos? Provavelmente as variáveis que estão altas aqui são diferentes das variáveis que estão altas aqui nesse caso, tá? Então seria uma maneira de você pegar e tentar enxergar aqui o que está acontecendo, tá bom? Então é isso que eu queria falar, tá? Então essa aula foi uma aula, talvez tenha sido a aula mais difícil aqui dessa disciplina, e provavelmente vai ser a mais difícil, tá? Não vai ter aula mais complicada do que essa, mas eu queria falar do SHAP porque quando vocês veem pessoas usando a aprendizagem de máquina e querendo usar
interpretabilidade, né, é essencial você entender o que esses métodos estão fazendo, para você saber o que eles fazem de verdade, tá? Para não tirar conclusões erradas. E o Shapveros é um dos mais usados. Eu tenho certeza que a vasta maioria das pessoas que usam o Shapveros não tem a mínima ideia de como funciona. Simplesmente vai lá, gera os gráficos e usa os valores que estão lá sem saber o que está acontecendo, tá? Então é importante que vocês entendam aí como que ele funciona. Tudo bem? Então, assim, se tiver alguma dificuldade, tudo bem, pega, volta na aula, assiste de novo aqueles trechos, olha o livro que ele explica também um pouquinho melhor, daí você compara um pouco uma explicação com a do livro, porque a explicação, elas são, quer dizer, eu usei, às vezes seguras tudo, mas a explicação ela é diferente, tá? Então, daí complementando aí, você pode conseguir entender um pouquinho melhor. Você pode ir atrás também de outros materiais aí que você achar na internet, também pode ajudar a complementar, tá? E daí o que eu vou fazer agora no próximo vídeo, a gente vai pegar um exemplo aí de dados, a gente vai rodar aí a biblioteca de Shapveros para a gente poder então entender aí o que a gente tem nesses dados, tá bem? Então é isso, até a próxima aula.